Olá, meus irmãos, graça e paz, meus amigos, família Nova Vida, você que nos acompanha aqui pelo YouTube, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui hoje para poder encerrarmos a série que tem por título A Vida por um Fio. A mensagem de hoje, que tem por título Fica em Casa, é uma frase que, com certeza, nesse tempo, desde que se instalou a pandemia do coronavírus, que a gente tem ouvido essa frase por onde quer que a gente vá. Se você liga a televisão, se você conecta na internet, nas redes sociais, você sempre vai se deparar com esta frase: fica em casa. E é baseado em Josué, no capítulo 2, versículo de números 18 e 19, que nós hoje vamos trazer esta ministração para o encerramento desta série. Josué 2, 18 e 19, que diz: E eis que quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E recolherás em casa contigo a teu pai, a tua mãe, os teus irmãos e toda a família de teu pai. Se, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se alguém dispuser a mão. Fácil não foi para Raabe ir atrás do pai, convencer ele. Olha, pai, tu tem que ir lá para minha casa, com minha mãe, com os meus irmãos. Ah, minha filha, a gente não vai para sua casa porque nessa cidade todo mundo sabe o que é o ambiente da sua casa. Eu não sei quanto tempo foi que Raabe teve que gastar tentando explicar para os pais e para os familiares dela que eles precisavam ir para o ambiente da casa dela, porque ali eles estariam a salvos, estariam seguros. Tudo bem. A minha preocupação não é descobrir o tempo que Raabe gastou, só sei que não foi fácil para ela convencer as pessoas de que as pessoas de Israel estariam entrando para destruir aquela cidade e que mataria ao fio da espada todo mundo que encontrar, inclusive de grandes a pequenos. Todavia, aquela mulher se importou em pedir misericórdia, em pedir o favor daqueles homens, para que a sua família não fosse destruída como todo mundo seria. Preste atenção comigo que a rotina de Raabe, ela teve que mudar de uma noite para um dia. A rotina dela teve que ser alterada. De repente, aquela casa, que onde eu acredito que era uma casa movimentada, uma casa que entrava e saía pessoas o tempo todo, o dia inteiro, teve que mudar. Ela precisou fechar as portas daquela casa para uma questão muito maior, para uma questão que tinha para ela um significado muito mais relevante. Então, eu fico aqui a pensar com vocês hoje a respeito do que foi que aquela mulher teve que fazer para que a morte não entrasse na casa dela, não destruísse a vida dela, nem dos seus familiares. A primeira coisa que eu digo para você é que Raabe, ela foi livre da morte porque ela ficou em casa e ela entendeu que ela tinha que obedecer às orientações que lhe foram dadas. É difícil a gente seguir orientações. Como é complicado para a gente ter que seguir regras. Principalmente se a pessoa ela já tem o hábito de deliberar, de mandar, de orientar, de conduzir. É uma pessoa vivida, experiente, madura. É difícil atender a orientações, a cumprir regras, a seguir leis, padrões, para poder se manter vivo. Aquela mulher ela teve que mudar uma rotina de vida completamente, porque as orientações que lhe foram passadas pelos homens de Josué foram orientações que ela não tinha opção. Ela precisava entender aquilo. Então, naquele momento, Raabe, ela decidiu que para salvar a vida dela, salvar a vida dos seus familiares, ela precisaria então se submeter. Ela precisaria seguir as orientações que aqueles homens estavam dando para ela. Eles disseram: olha, quando nós sairmos, você vai prender, assim que a gente entrar para tomar a cidade, você corre lá e prende esse fio de cordão de escarlate na sua janela, e este será o sinal. Já pensou comigo? Se Raabe fosse uma mulher que, não, besteira, na janela, por que na janela? A janela fica de fundo para fora da cidade.
Em cima do muro era a casa dela, e eu acredito que a janela da casa de Raabe ficava virada para fora do muro. Mas eles falaram, prende este fio de escarlate na janela. Se ela tivesse dificuldades em obedecer às orientações, nada, vou prender isso aqui ali na porta da casa, da sala, fica mais bonitinha. Vai ficar mais elegante se eu pendurar ali, vai criar menos pergunta, vai evitar menos perguntas dos curiosos, né? Mas ela seguiu a risca. Ela foi lá e colocou o fio de escarlate atado na janela. Ela não procurou colocar em outro lugar, não. O nosso problema é que nós temos dificuldade em seguir orientações. Nós estamos correndo risco. Nós estamos passando por um momento crítico. Mas o que nós temos dificuldade é de receber orientações e seguir direitinho, sem mudar alguma coisa. Aí ela recebe aquela orientação, coloca o cordãozinho lá na janela. E ela foi e colocou. Nós precisamos aprender isso. A gente precisa entender que nós precisamos fazer justamente segundo foi orientado. Raabe se preocupou em fazer de acordo. Qual era a opção que ela tinha, se não for seguir as orientações? E a gente se quebra. A gente quebra a cara. Quando chega o momento a gente ter que seguir uma orientação para o bem da gente, a gente vai querer fazer tudo do nosso jeito. A gente vai querer fazer tudo de acordo, eu já estou acostumado a fazer. Toda a vida eu fiz dessa maneira, não é agora que eu vou andar naquilo que estão ditando para mim. Eu não tenho idade para poder seguir orientações de pessoas que sequer sabem da minha vida. Vou falar um negócio com você. A gente não tem muita opção nesse momento, não. A gente tem que esquecer de uma coisa, que orgulho não vai levar a gente em lugar algum. Vamos perecer juntamente com o nosso orgulho se a gente não seguir as orientações que as pessoas capacitadas estão nos dando. Eu preciso ouvir as orientações. Eu preciso fazer aquilo que tem que ser feito. Olha, já pensou no que seria para Raabe ela não obedecer aquilo que foi ensinado? O meu conselho que eu deixo para você é que você, nesse tempo, deve seguir orientações. Você precisa ter o conhecimento do que você precisa fazer para salvar você e salvar a sua casa e salvar a sua família. Não brinque com um inimigo invisível que nós não sabemos de que lado ele está vindo. Pode vir de qualquer lado. Ele pode até entrar na sua casa. Como eu disse em outra mensagem passada. Ele pode até nos alcançar, ele pode até chegar. Mas a gente não tem que estar dando fácil para ele, mole para ele, não. Ele vai ter que suar a camisa dele para poder dizer, consegui pegar aquela família, consegui pegar aquelas pessoas. E olhe lá, que se a gente se esforçar bastante, a gente não vai deixar ele ter o gostinho de dizer que foi difícil nos pegar. Vamos atender às orientações, vamos atender às sugestões, vamos prestar atenção naquilo que está acontecendo, vamos ser mais obedientes, vamos colocar a nossa mente, o nosso coração focado naquilo que deve ser feito, para que a gente possa ter a vitória que nós queremos ter. Presta atenção comigo. Não resista a nenhuma orientação que tenha sido passada pelas pessoas que podem te ajudar nesse momento difícil. Aí é você quem escolhe. Sou eu quem escolho se eu vou seguir orientações ou não. Raabe, ela decidiu seguir orientações. Eu também estou decidido a seguir orientações para poder conseguir ter vitória, para conseguir ver a bênção. A segunda coisa que Raabe fez, ela entendeu que era importante ficar em casa. O tema da mensagem de hoje é fique em casa. Mas eu estou cansado de ouvir isso, pastor. Mas ela decidiu ficar em casa com seus familiares, com seus pais, com parentes que ela levou para dentro de casa mais próximos, ela levou quem ela pôde levar. Ficaram lá dentro de casa. Mas ficar dentro de casa o tempo todo, isso é cansativo, ninguém está suportando mais, essa quarentena, está demais, está difícil. Claro que está. Eu tenho uma netinha de 2 anos,
vai completar agora. E a minha neta, ela fica inquieta demais, ela já não suporta mais, não tem uma amiguinha para brincar, não tem uma coleguinha para poder se descontrair. A gente entende que muitas vezes ela fica agitada, procurando as crianças do mundo que ela já conheceu e não está vendo mais ninguém. Por quê? Porque não é fácil. É muito difícil ficar em casa, confinado com a família. Quando a gente entende que nós tínhamos liberdade de ir e vir a todo momento, e hoje nós não temos mais essa liberdade. Não é verdade? Então, o trabalho de Raabe cessou, porque a morte ameaçava a sua família. Então, o trabalho precisa parar devagarinho. O comércio daquela mulher teve que ser fechado. Ela teve que fechar o comércio dela por um tempo. Até que ela conseguisse botar todo mundo para dentro de casa. Até que ela conseguisse colocar pai, mãe, irmãos, parentes para dentro de casa, ela teve que fechar. Quando a morte ameaça a vida, as recomendações são para a gente ficar quietinho em casa, sabe? Daí a pergunta, mas e o meu comércio, pastor? Daí vem a outra pergunta, e o meu emprego, pastor? Aí vem outra pergunta, e em meio, a essa situação toda, se eu decido ficar só em casa e o meu meio de sobrevivência, é certo eu ter que fechar as portas de fato e de verdade? Isso resolve? Ninguém está mandando você fechar em definitivo. Raabe teve que fechar em definitivo porque o tipo de comércio dela, para quem queria caminhar com Deus agora, realmente tinha que mudar, tinha que melhorar. Mas até que ela colocasse o pai, a mãe, os irmãos, os parentes dentro de casa, ela teve que fechar a porta, ela teve que organizar a casa, reinventar a vida, para receber as pessoas que ficariam ali com ela agora, que seriam de família. Até o momento dela ter o livramento que ela teve com os seus. Então você precisa pesar a vida e pesar outras coisas. Você tem que pesar para saber se você é obediente o suficiente para poder fechar um comércio 3 dias em favor da vida, da família, daqueles que estão ao seu lado, daqueles que estão com você. Quem é que vale mais diante de tudo que nós estamos vivendo? É o comércio? É a vida? São os nossos familiares? São as pessoas que nós convivemos, que dividem conosco uma vida em comum? Dentro de casa, a gente precisa parar hoje para pensar. E o meu conselho para você, a minha palavra de aconselhamento para você, é que você pare para poder valorizar a vida. Porque o comércio, o emprego, a crise financeira a gente supera. Mas perder uma pessoa que nós amamos por irresponsabilidade nossa, talvez seja uma coisa difícil demais, eu acredito que seja uma coisa muito difícil da gente recuperar. É a consciência de que nós poderíamos ter feito a coisa certa, mas nós insistimos em fazer a coisa errada. Então, em nome de Jesus, hoje, decida valorizar a vida. Parar para pensar se nós estamos valorizando coisas, ao invés de estar valorizando pessoas, para a gente não ter que estar lamentando depois. Terceiro e último ponto, Raabe sabia o que estava se passando lá fora. Ela sabia o que estava se passando do lado de fora. Parece que Raabe entendeu, gente, melhor do que eu e você. Parece que ela entendeu naquele tempo o que estava acontecendo lá do lado de fora melhor do que qualquer um de nós hoje. Porque a gente fica muitas vezes perguntando, será? Será se é isso mesmo? Será que é nessa proporção mesmo? Será que é dessa maneira que está falando mesmo? Mas parece que ela entendeu bonitinho o que se passava lá fora. Ela sabia quem é que estava lá fora, armada até os dentes para entrar naquela cidade, para destruir com tudo. E olha que quem estava para entrar naquela cidade era o povo de Deus, amando de Deus para poder tomar aquela cidade, que eram terras que pertenciam ao povo de Israel. E aqui nós estamos falando de um inimigo invisível, que está aí lutando para destruir a humanidade inteira. Então Raabe sabia o que se passava lá do lado de fora. Tanto que parece que ela entendeu que estava em Isaías capítulo 26, versículo 20. Vem, povo meu,
entra nas tuas casas, fechem as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a praga. O verso 21 diz, pois eis que o Senhor está saindo do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Pensa aí comigo. Parece que Raabe tinha lido isso aqui. Não, ela entendeu. É tempo de ficar em casa. Lá fora o negócio não está bonito, não. Lá fora o perigo está às soltas. A morte está às soltas. E eu preciso ficar em casa. É difícil, né, irmão? Não é difícil a gente ficar trancado em casa? E as pessoas a cada dia de quarentena inventam uma moda, reinventam uma forma de trabalhar. Se reinventou. O ser humano, ele precisou se reinventar nesse período. E é isso mesmo. É isso que precisa acontecer. Eu acredito que não tem nada mais esclarecedor do que esse texto de Isaías 26. Quando Deus falou, vem povo meu, entra nas tuas casas, fecha as suas portas sobre ti e esconde-te só por um momento até que a praga passe. A gente não está tendo paciência para isso. Como que as pessoas estão inquietas? Reclamando, cobrando. Ah, mas a gente não está podendo mais ir para a igreja. Mandaram até uma figurinha para mim essa semana, uma irmã da igreja. Esses memes que as pessoas criam nas redes sociais. De alguém dizendo, para de ficar cobrando os cultos no templo da igreja, porque quando estava podendo, você mesmo não aparecia por lá. Então, a gente não vai morrer se nós ficarmos esse período que é importante, como a própria palavra de Deus aqui nos disse, que a gente deve ficar em casa e fechar as nossas portas até que essa praga passe. Gente, isso precisa passar. Isso tudo precisa passar. Isso tudo precisa acabar. E nós todos queremos que tudo isso acabe. Mas para acabar, a gente precisa entender. A gente precisa ter consciência. A gente precisa ter responsabilidade. E a gente precisa fazer a nossa parte. Não tem como a gente ver essa situação se resolver de outra maneira. Deus está querendo que a gente se mantenha em casa no tempo que a gente tem que se manter. As autoridades estão aí. Acredite você que se elas estão trabalhando certo ou não, não importa. A gente precisa fazer a nossa parte. Quando eles determinam que nós temos que ficar uma semana dentro de casa, vamos ficar. É difícil porque a gente acaba perdendo algumas coisas, mas a gente acaba ganhando vida. A gente acaba ganhando possibilidade de viver. É o que muita gente está perdendo por causa da irresponsabilidade que tem se instalado através de muitas pessoas. Então pense comigo que Raabe sabia o que estava acontecendo de fato e de verdade lá do lado de fora. Então ela decidiu obedecer. Ela decidiu acatar as orientações que lhe foram dadas. Josué, no capítulo 2, versos 19, diz: será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa vai morrer. Gente, não é tempo mais da gente ficar aglomerado mesmo, não. Aí a gente começou a fazer culto. Vamos fazer um culto transmitido com um número menor de pessoas. Vamos tentar? Vamos. Mas não importa a quantidade de pessoas. Ninguém nunca sabe quem está de fato e de verdade limpo ou não desse contágio. Então, entre a dúvida, é melhor a gente ter a certeza de que ficar em casa. É a melhor coisa por enquanto. Deixa eu falar uma coisa com você. Não tem coisa melhor do que esse tempo para nos provar que tipo e a qualidade de cristãos que nós somos. Porque ser crente lá na igreja, no ambiente da igreja, no templo, é muito fácil. É um ambiente que a gente vai, que a gente senta, que a gente levanta as mãos, a gente canta, a gente ora. Mas a gente tem que descobrir a igreja que nós somos agora, nesse tempo. O tipo de pessoa que a gente é nesse tempo. Então, lá fora está acontecendo um caos. E a gente precisa entender que é tempo de ficar em casa. E você vai ganhar muito, obedecendo às regras, os critérios, as orientações. Olha, eu não quero de maneira alguma ser alguém que esteja minimizando
a sua luta, a sua dificuldade, a sua necessidade, porque eu também tenho todas elas, como você tem. Eu não estou aqui dizendo que você que é comerciante, que você tem que falir para poder ter que obedecer uma ordem superior, para melhorar essa situação. Eu não estou olhando. Se a gente for olhar para todas as vertentes, a gente não vai conseguir nada. Agora vamos pensar da seguinte forma. Quando chegar o tempo de ficar em casa, fique em casa. Fique em casa. Ninguém vai perder por isso. Pelo contrário. São coisas que a gente pode perder, mas que a gente pode ganhar novamente. Mas não perca as pessoas que estão ao seu lado, não perca as pessoas que você ama e que te amam também, por simplesmente não querer seguir as orientações. Então, como cristão, como líder espiritual, é o que eu tenho para te dizer. É covardia? Não acho. É falta de fé? De maneira alguma. É consciência, obediência e muita responsabilidade. Porque eu pretendo voltar daqui a um tempo a congregar e encontrar com todo mundo. Encontrar com todos os meus irmãos, minhas ovelhas, meus líderes. Mas se a gente fizer isso agora, então, fique em casa. É a palavra que nós estamos usando para encerrar essa série. Começamos lá no início, quando ministramos o tema Quando a morte ameaça a vida. O que tem que ser feito? Depois mostramos que nós precisamos de sinais para entender o quanto a vida é importante. Depois temos que entender os riscos que a vida corre. E muitas vezes estamos por um fio e o que temos que fazer para sobreviver. E hoje, fechamos com esta mensagem. Fique em casa. Amém? Fique em casa com os seus, com as pessoas que você ama. Faça o seu melhor. Eu quero orar com você nesse momento. E eu quero pedir você que compreenda o que Deus está me usando aqui com muita misericórdia dele para poder falar ao seu coração. Não se sinta acima do bem e do mal. Não pense que você é uma pessoa inatingível, de que você tem resistência física, tem saúde para dar e vender. Não pense nisso não. A minha oração hoje é que Deus possa, de alguma forma, apaziguar o seu coração, te trazer o entendimento, te trazer a consciência do que você precisa ter para superar e para ajudar outras pessoas da sua casa a superarem também esse tempo tão difícil. Vamos orar? Em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, é no Teu nome que nós oramos nesta tarde, é no Teu nome que nós pedimos que a Sua misericórdia seja conosco, que a Sua misericórdia seja com cada um que nos ouve, que nos acompanha, que nos acompanhou durante toda esta série. Ó Deus, eu sei que lá fora as coisas estão tumultuadas, as águas estão revoltas, o mar da vida está revolto, o vento está soprando, mas nós temos que entender que Tu és o Deus que está conosco nesse barco. E o nosso barco não vai afundar, e nós não vamos naufragar se nós seguirmos as orientações que são necessárias para a sobrevivência. Ó Deus, guarde a nossa família, guarda as nossas casas, guarda os nossos familiares. Livra-nos dessa peste que se instala ao mundo e que já destruiu milhares e milhares e milhares de pessoas. Deus, não permita que praga alguma chegue à nossa tenda. Ó Deus querido, com a Tua palavra, mas também com a nossa consciência e a nossa submissão de fazer aquilo que também podemos fazer para que isso seja evitado. Então, em nome de Jesus agora, entra nesta vida, nesse coração, entra nesta casa, nesta pessoa. Ó Deus, trabalha da melhor maneira, ache lugar. Nós oramos a Ti nesta hora, em nome de Jesus, e pedimos a Tua bênção, Pai. É a nossa oração, e que tudo isso venha passar o mais rápido possível, que o Senhor possa nos sustentar na vida espiritual, na vida familiar, na vida conjugal, na vida em relacionamentos interpessoais, ó Deus, no nosso trabalho, na nossa profissão, na vida financeira, enfim, Pai. Que o Senhor continue sendo guardador da nossa vida e que o Senhor possa nos encorajar em tempos tão difíceis como este que nós estamos vivendo.
e que quando tudo isso passar, nós possamos glorificar e exaltar o teu nome, porque tu vives e reinas para todo sempre. Amém e amém, Jesus. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês e até a próxima série. No mês de agosto, nós estaremos aqui com uma nova série para poder abençoar a sua vida, a sua família, seu coração. Mensagem de encorajamento. Fique em casa. Deus abençoe.